Olá, nosso grupo formado por mim, Adler e Carlos Adriano, trabalhamos com o algoritmo de Tarjan, que resolve problemas relacionados a componentes fortemente conexos em grafos orientados. Mas primeiro, vamos elucidar a diferença o que é um grafo conexo e um grafo fortemente conexo. Um grafo conexo é um conceito relacionado a grafos não orientados. No grafo conexo, quaisquer dois pares de vértices podem ser alcançados um pelo outro por algum caminho. Se removermos essas duas arestas, por exemplo, o grafo se tornaria desconexo, pois agora existem pares de vértices que não são alcançáveis um pelo outro. Nesse exemplo, o grafo foi dividido em dois componentes conexos. Cada componente é um subgrafo conexo, em que, obviamente, um vértice pertencente a um componente não pode ser alcançado por outro vértice em outro. Analogamente, o conceito de grafo fortemente conexo está relacionado ao grafo orientado, ou dígrafo. Esse grafo, por exemplo, é um grafo fortemente conexo, pois todos os pares de vértices possuem um caminho um para o outro. Por exemplo, os vértices A e B. Podemos notar que existe um caminho de A para B. E existe também um caminho de B para A. Se você perceber, pode ser conferida essa propriedade. É verdade para todo par de vértices desse grafo. Porém, se pegarmos esta aresta, por exemplo, e invertermos a sua direção, o grafo deixaria de ser fortemente conexo. Por isso, pode ser verificado com o mesmo par de vértices, que apesar de existir um caminho de A para B, claramente não existe um caminho possível de B para A. De fato, isso não acontece somente para esses par de vértices. De modo também, podemos dividir um grafo orientado em componentes, mais especificamente em componentes fortemente conexos. Cada componente fortemente conexo possui apenas vértices que são alcançáveis entre si. O termo inglês para o componente fortemente conexo é Strongly Connected Component, que comumente é abreviado para SCC. Usaremos muito o termo SCC daqui em diante. Existe uma propriedade interessante dos SCCs que é importante comentarmos, pois ela será de grande utilidade mais adiante. Veja esse grafo orientado, por exemplo. Com a devida verificação, podemos perceber que ele possui 4 SCCs. Se construíssemos um novo grafo, de modo que possua um vértice para cada SCC do grafo original e uma aresta para cada ligação entre os SCCs, teríamos o seguinte grafo como resultado. Você pode perceber que esse grafo não possui ciclos. De fato, todo grafo gerado dessa forma nunca contém ciclos. E é por isso que esse tipo de grafo é chamado de grafo orientado acíclico. O termo em inglês para ele é Directed Acyclic Graph e por isso ele é comumente abreviado para DAG. Uma propriedade muito importante dos DAGs é que eles podem ser ordenados em ordem topológica. O algoritmo para ordenar um DAG em ordem topológica é simples. Se existir uma aresta entre um vértice U para um vértice V, U vem antes de V na ordenação. Por exemplo, o nosso grafo anterior ele ficaria dessa forma ao ser ordenado topologicamente. Perceba, por exemplo, que o vértice verde vem antes do roxo, pois existe uma aresta que vai do vértice verde para o vértice roxo. Você também pode perceber que o vértice verde vem antes do vértice laranja, pelo mesmo motivo, porque existe uma aresta que liga do verde para o laranja. Podemos falar agora sobre o algoritmo de Tarjan. O algoritmo de Tarjan destaca-se entre os métodos para encontrar SCCs, uma vez que requer apenas uma única travessia por meio de busca por profundidade. Por isso, o tempo de execução do algoritmo pertence a θ do seu número de vértices mais o número de arestas. Em inglês, o termo para busca por profundidade é Depth First Search, mas usaremos a sua abreviação DFS por comodidade, claro. Aqui vemos outro exemplo de um grafo orientado. Os números em cada vértice representam o tempo de descoberta de cada um durante uma possível travessia DFS. Do lado direito,
está a Spanning Forest deste grafo. As arestas pontilhadas representando as arestas de retorno ou de cruzamento e as normais representando arestas de árvore. O algoritmo de Tajan se baseia no fato de que os SCCs de um grafo sempre serão subárvores da Spanning Forest de uma travessia DFS. Uma vez descoberta a raiz de uma dessas subárvores, o algoritmo de Tajan consegue encontrar todos os seus filhos e, consequentemente, encontrar o respectivo SCC do grafo. Porém, para nos aprofundarmos mais no algoritmo de Tajan, precisamos primeiro entender alguns conceitos. O primeiro deles são os null point numbers. Os low point numbers são usados em diversos tipos de algoritmos de grafos, como encontrar os pontos de articulação e as pontas de um grafo. Vejamos qual é a definição de um low point number. O low point number de um vértice U é o menor índice, tempo de descoberta de uma travessia de um vértice alcançável a partir de U, usando 0 ou mais arestas de árvore, seguidas por, no máximo, ou seja, 0 ou 1, a aresta de retorno ou cruzamento. Um pouco confuso? Vejamos um exemplo para clarear isso melhor. Vamos usar como exemplo esse grafo orientado. Realizaremos uma travessia DFS nele. Os números nos vértices são os tempos de descoberta de cada um, que vamos chamar de índice para facilitar. As arestas sólidas são as arestas de árvore e as pontilhadas as de retorno ou de cruzamento. Pela nossa definição de low point, podemos perceber que o vértice de índice 0 possui low point de também 0, pois ele alcança o vértice de índice 0, que é ele mesmo, usando 0 arestas de árvore e 0 arestas de retorno ou de cruzamento. O vértice de índice 1 também possui low point number de 0, pois ele alcança o vértice de índice 0 com uma aresta de árvore mais uma aresta de retorno. O mesmo vale para o vértice de índice 6, que alcança o vértice de índice 0 por meio de 0 arestas de árvore e uma aresta de retorno. Usando a mesma ideia, é possível conferir que os vértices com índices 2 e 3 possuem ambos low point numbers igual a 2, e os vértices 4 e 5 possuem ambos low point numbers iguais a 4. Dessa forma, encontramos o low point number de cada vértice. Ainda está confuso, né? Eu sei, vamos desenhar um pouco mais. Aqui você pode ver um algoritmo que computa low point numbers à medida que o DFS é executado. Vamos ler ele para entender melhor. Realize um DFS no grafo começando de um vértice arbitrário. No nosso caso, começamos do vértice com índice 0. Vamos continuar a ler. Quando o vértice U for visitado pela primeira vez, atribua low point de U para seu tempo de descoberta de U. Portanto, atribuímos o valor 0 ao low point do vértice com índice 0. Voltando ao algoritmo. Quando considerando uma aresta U e V, temos duas possibilidades. No nosso caso, a aresta que queremos explorar será a aresta de 0 para 1, que é uma aresta de árvore. Porém, perceba que só nos preocupamos com esse caso após o DFS de V, no nosso caso atual, o vértice 1, estiver completo. Ou seja, apenas tratamos desse caso na volta do DFS. Então, a princípio, prosseguimos. Visitamos o vértice de índice 1 e atribuímos o seu low point para ser igual ao seu índice, ou seja, também 1. O mesmo é feito com os vértices de índice 2, 3, 4 e 5. No vértice de índice 5, tentamos explorar um vértice previamente explorado, que é o vértice de índice 4, e, consequentemente, passamos por aresta de retorno. Então, a gente entra na segunda possibilidade do algoritmo. Nesse caso, o vértice U, o vértice origem, é o nosso vértice de índice 5, e o vértice V, que é o vértice destino, é o nosso vértice de índice 4. Substituímos então os valores e percebemos que o low point number de U, que é o vértice de índice 5, agora deve ser igual a 4. Então, aresta explorada. O vértice 5 não possui mais arestas para explorar, então o seu DFS está completo.
e retornaremos ao vértice 4. Perceba que nesse caso se encaixa na primeira possibilidade do algoritmo, o de uma aresta de árvore. Agora os vértices de origem e destino estão os inversos do cálculo anterior. Computando o valor do low point de U, que é o vértice 4, percebe-se que ele não é alterado. A mesma ideia vai ser aplicada durante todo o DFS, que você pode acompanhar agora na animação. Com o DFS completo, calculamos todos os low point numbers do grafo. Perceba que os vértices com o mesmo low point number pertencem ao mesmo SCC. Então é tão fácil assim achar os SCCs de um grafo? Infelizmente não. Vamos refazer o DFS desse grafo, mas agora em outra ordem. Começaremos do vértice da extrema direita. Aqui são as arestas de retorno e cruzamento para o DFS nessa ordem. As de retorno e cruzamento estão pontilhadas e as de árvore estão sólidas. Se você tiver paciência, você pode conferir que os low point numbers dos vértices nessa configuração seriam esses. Porém, se nossa suposição fosse verdade, ela nos diria que esses são os SCCs do nosso grafo, o que claramente não é verdade. Portanto, a gente pode concluir que a ordem que o grafo foi explorado influencia nos valores dos low point numbers. Portanto, precisaremos de uma abordagem mais robusta para resolver o nosso problema. Para isso, vamos nos aprofundar em outro conceito, o de vértices base. O vértice base é o vértice com menor tempo de descoberta dentro de seu SCC, obtido na travessia DFS. Neste exemplo, os vértices marcados são os vértices bases de seus respectivos SCCs obtidos na travessia DFS. Sabendo da existência do conceito de vértice base, podemos aplicar o conceito de stack invariant, que para lidar com a ordem aleatória do DFS, o algoritmo de Tarjan se beneficia do uso de um conjunto, geralmente uma pilha, de vértices. Vértices são adicionados à pilha quando são explorados pela primeira vez. A propriedade invariante dessa abordagem é que os vértices são removidos da pilha, não quando sua exploração é concluída, mas apenas quando sua exploração de um vértice base é encerrada. Nesse caso, todos os vértices acima desse vértice base, incluindo ele, são removidos da pilha. Para ficar mais simples o entendimento desse conceito, vamos aplicar a um passo a passo. A mágica do algoritmo reside nisso. Cada conjunto de vértices desempilhados é um SCC do grafo.
Porém, os mais atentos devem ter percebido um buraco nesse algoritmo. Como saber se um vértice é um vértice base? No algoritmo que a gente acabou de executar com vocês, a gente considerou previamente que aqueles 3 vértices eram os nossos vértices base, mas como a gente pode descobrir isso durante a nossa travessia? Para isso, a gente precisa especificar um pouco mais o conceito de low point number. Vamos chamar esse novo conceito de low link value por questões de distinção, para não confundir os dois conceitos. Aqui está uma definição de low link value. Perceba que ela é idêntica à definição de low point number, exceto por essa frase grifada. Isso muda apenas uma pequena coisa no nosso algoritmo. Na segunda possibilidade de aresta, além de conferirmos se é uma aresta de retorno ou de cruzamento, só atualizaremos o low link de U, que é o vértice origem, caso o vértice V, que é o vértice destino, esteja na nossa pilha de vértices. Mas como isso vai nos ajudar a descobrir quais vértices do grafo são vértices base? Faremos isso com o seguinte teorema. Um vértice U é um vértice base se e somente se seu tempo de descoberta for igual ao seu low link value. Voltemos ao nosso exemplo anterior. Sabemos que nessa ordem do DFS, esses são os vértices base. Mas vamos considerar que não sabemos disso, pois é o que de fato acontece na execução do algoritmo. Esses são os low link values de cada vértice. Fica como dever de casa para vocês conferirem isso. Percebe-se que apenas os vértices de índice 0, 1 e 5 possuem tempo de descoberta iguais aos low link values. Portanto, eles são os nossos vértices base. Tendo todos esses conceitos em mente, podemos agora juntar as peças do quebra-cabeça e finalmente construir o algoritmo de Tajan. Aqui está a primeira parte do pseudocódigo do algoritmo. Primeiro, definimos uma constante para representar um vértice não visitado. Ela vai ter o valor de -1. G representa o nosso grafo, na estrutura de lista de adjacência, e N representa o número de vértices desse grafo. A variável time é o contador que será responsável por atribuir o tempo de descoberta de cada vértice. O array SCCs é o que buscamos encontrar. Vai ser o retorno da nossa função. É um array de arrays, sendo que cada array interno contém os vértices de um componente fortemente conexo. Ou seja, é o nosso resultado. Os arrays disk e lowlink armazenam o tempo de descoberta e o lowlink value de cada vértice, respectivamente. Para não precisarmos percorrer a pilha para saber se ela possui ou não um vértice, porque isso gastaria um tempo desnecessário, a gente usa o array onStack. O array onStack armazena variáveis booleanas que informam se um vértice está ou não na pilha. E por fim, o array stack é a nossa própria pilha de vértices que o algoritmo de Tajan usa. Aqui temos a nossa função que executa o algoritmo. O primeiro for loop coloca todos os vértices no estado de não visitado. O segundo faz a chamada da busca em profundidade para os vértices que ainda não foram visitados. Mas vamos olhar agora com mais detalhes a função DFS em si, que é de fato onde a mágica acontece. Essa é a nossa função DFS. Logo ao visitar um vértice, ele é armazenado na pilha e seu valor de descoberta e seu low link são atualizados, bem como a variável time, para o próximo vértice que for visitado. Esse for loop executa a busca de profundidade da forma padrão que todos nós conhecemos, mas ao mesmo tempo computa o low link value do vértice da busca atual, como a gente viu na explicação anteriormente. O primeiro if é responsável pelo caso da aresta de árvore e o segundo pelas arestas de retorno ou cruzamento, mas somente se o vértice V, nosso vértice destino, estiver na pilha. Fora do laço existe essa condicional. Ela verifica se o tempo de descoberta e o low link de U são iguais, ou seja, ela verifica se U é um vértice base. Caso seja, desempilha os vértices da pilha até encontrar o vértice U. O conjunto de vértices empilhados é um dos SCCs do grafo, ou talvez o único SCC do grafo, se o grafo for fortemente conexo.
Agora vamos falar sobre o nosso problema, a satisfatibilidade booleana, comumente chamada de SAT. E agora vamos contextualizar o problema. Uma expressão lógica é satisfatível se e somente se existe pelo menos uma valoração para as variáveis que a torna verdadeira. Veja que se aplicarmos A, B e C como falso, mostramos que a expressão é satisfatível. A abordagem mais simples é comutar os valores das variáveis da expressão até que encontre uma sequência que satisfaça. No entanto, isso não é eficiente e pode demorar literalmente uma eternidade para solucionar. E, de fato, o problema é NP completo. E por isso não existe uma solução eficiente em tempo polinomial para resolvê-lo até o momento. Aí é que entramos com a restrição que pode ser solucionada no tempo hábil, o 2SAT, que nada mais é, ao invés de termos uma expressão com cláusulas variadas, a expressão é organizada na forma normal conjuntiva e separada em duas variáveis por cláusula. O algoritmo Tarjan pode ser aplicado nesse tipo de expressão para resolvermos o problema em tempo polinomial. O algoritmo começa com a conversão da expressão para a forma normal implicativa e, a partir dessa nova expressão, produzir um grafo orientado para, assim, aplicarmos o algoritmo Tarjan. Veja como funciona a conversão na expressão passo a passo. E agora, com cada implicação, produzimos uma ligação entre os pares de vértices. Veja que produzimos um grafo orientado para as implicações da expressão. E podemos assegurar que a expressão é satisfatível, se e somente se uma variável e sua negação não forem alcançáveis entre si. Ou seja, visualmente podemos ver que os SCCs estão separados entre eles e é possível perceber que a expressão é satisfatível. Mas ainda precisamos saber as atribuições válidas para cada variável. Primeiro, transformamos o grafo em um DAG. Depois, ordenamos em ordem topológica. E com os índices da sequência, verificamos para cada variável se seu valor negativo tem o maior índice na ordem topológica. Se for maior, atribuímos false, se não, true. Veja o passo a passo usando A como exemplo e posteriormente a conclusão do algoritmo. Isso é tudo. Aqui estão os links do artigo e da implementação do algoritmo. Obrigado pela sua atenção.